Na seara do meu rei vou trabalhar, com coragem, força e vigor, porque sei que recompensas ganharei. A paz do Senhor para os irmãos, uma boa tarde para os que me ouvem, lendo um pouco da Palavra de Deus, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 16, nos diz assim: Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Também carta do apóstolo Paulo aos Tiago, capítulo 1, versículo 14, onde diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nesta palavra aqui, na Bíblia Sagrada, Jesus nos deixa um norte como devemos agir, proceder neste mundo em que vivemos. Não devemos ambicionar coisas altas, mas devemos se acomodar com as humildes. Por quê? Porque Jesus, ele sempre foi simples, ele sempre foi humilde. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: Aprendei vós de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei paz e descanso para as vossas almas. Então, ser simples, ser humilde, é uma virtude em nossas vidas, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de andar, porque assim Cristo se agrada e Ele mesmo deu o exemplo de como devemos ser humildes, simples, viver e nos comportar nesta terra. E não devemos ambicionar coisas altas, porque quando ambicionamos coisas altas, vamos ter que nos dedicar nessas coisas altas. E quando nos dedicamos inteiramente para conseguir muitas vezes as coisas que não está no nosso alcance, prejudicamos outra coisa, por exemplo, a palavra de Deus, a obra de Deus aqui na terra. Devemos estar envolvidos com a obra de Deus na seara do Senhor, no reino de Deus, para trabalhar na seara, que são tão poucos os obreiros que temos em nossos dias, poucos trabalhadores da seara. Então devemos colocar a mão no arado, não devemos olhar para trás, mas devemos seguir em frente, porque quando ambicionamos coisas altas, muitas vezes, igual a carta diz a Tiago, capítulo 1, versículo 14, são atraídos pela própria concupiscência, e a concupiscência, a pessoa, ela é enganada, engodada pela concupiscência e muitas vezes cai em tentação, e não resistindo à tentação, a pessoa, ela entra em pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então devemos fugir da aparência do mal, fugir da luxúria, fugir da exaltação, das coisas altas, porque também na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra do Pai, à destra de Deus. Então devemos se envolver com as coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima, elas não perecem, mas elas permanecem para a vida eterna. Estamos neste mundo de passagem, é pouco tempo, os anos se passam, a vida se vai, a flor murcha, ela seca e cai e já não é mais, e essa vida passa, e então o que será? O que fizemos? Como trabalhamos, como nos envolvemos enquanto estamos aqui de passagem? Trabalhamos para o nosso Mestre aqui na terra, para a obra do Senhor, ou muitas vezes trabalhamos apenas para o nosso ego, para nossas coisas, se envolvendo com as coisas materiais deste mundo, que vão passar, que tudo é vaidade. A Bíblia fala que aqui não vai restar nada, aqui vai passar o fogo que vai queimar tudo, não vai sobrar raiz nem ramo, mas as nossas obras para o reino de Deus, as nossas obras nas coisas espirituais para Cristo vão permanecer para sempre. Então devemos, com simplicidade, com humildade, buscar as coisas de cima, sempre andando aqui na terra com Jesus, fazendo as obras de Cristo, nos amando uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Devemos amar os nossos irmãos, sempre abraçando uns aos outros, levando a carga um dos outros.
e fazendo a obra de Cristo. Assim cumpriremos a lei de Cristo aqui na terra, se nos amarmos aos outros. Então, meus irmãos, reflita nesta palavra, que tudo é passageiro, tudo passa. Tudo vai passar, somos peregrino e forasteiro nesta terra. A nossa pátria está nos céus. A nossa vida está escondida com Jesus. E Jesus, Deus, Ele vai requerer esse tempo enquanto estamos aqui na terra, como andemos, como procedemos, o que praticamos enquanto estamos aqui. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida com abundância. Amemo uns aos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Amém. Trabalhando para o meu rei, na seara do meu rei vou trabalhando.